Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Sir Bob Charlton, que faleceu hoje aos 86 anos de idade. Ele que é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos e talvez seja o maior ídolo da seleção inglesa de futebol, já que foi peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1966. E assim, um jogador que foi histórico para a posição de meio atacante. Era um cara que participava para muitos gols, muitas assistências. Ele era um jogador que finalizava muito bem de fora da área. Que na época do futebol, assim, são coisas que foram passando com o tempo, né? As finalizações mais de longa distância. É tipo cesta de 3 pontos, né? No início do basquete, né? Todo mundo fazia cesta próximo, né? Aí o pessoal começou a arremessar, né? Aí, a partir de um tempo, eles começaram a fazer a linha de 3 pontos para premiar arremessos de longa distância, né? E nos primórdios do futebol, só se finalizava mesmo próximo da área, né? Isso de finalizar a mais distância começou a ficar popular com o passar dos anos e ele foi um dos percussores desse movimento. Era um meio-campista versátil, muito habilidoso e foi um jogador assim histórico para o Manchester United, né? E assim, vale lembrar, né, que o Bob Charlton é um dos sobreviventes do acidente do Manchester United, né, do avião que caiu, né? Ele ficou, se não me engano, acho que 3 meses em estado grave, mas logo depois de sua recuperação já estava jogando futebol novamente, né? Então assim, foi um dos maiores desastres da história do esporte, o avião que caiu do Manchester United, vários atletas talentosos morreram naquele voo, ele foi um dos sobreviventes, e assim, fez a carreira toda dele quase no Manchester United. Nos últimos 2 anos de carreira, ele passou em outros clubes, mas de 1954 até 73, ele teve 758 jogos pelo Manchester United, marcando no total 249 gols, que para um meio atacante é uma marca muito expressiva, e ainda tem o fato de que na seleção inglesa, em 106 jogos, ele marcou 49 gols. Também é uma marca extremamente expressiva, de novo, para o meio atacante. Para você ter um parâmetro, né, um meio atacante extremamente goleador, como foi o Frank Lampard, na seleção inglesa, acho que marcou 28 ou 29 gols. Então, são 20 gols a mais para o Bob Charlton, né? E, assim, ele era um cara também ambidestro, né? Tipo, na época que o futebol não era tão profissionalizado, você conseguir dominar a bola com os 2 pés também é algo extraordinário. Ele tem uma importância muito grande, né? É um dos pioneiros, assim, podemos dizer, porque o futebol naquela época era para muita coisa de meio período, né? E ele foi um dos primeiros caras assim extremamente profissionalizados na arte de jogar futebol. E a importância dele para o Manchester United é difícil de ser mensurada. Foram muitos títulos, 4 vezes campeão inglês em 56, 57, 65, 67 e campeão da Champions League em 68. Também teve a Copa da Inglaterra de 63 e pela seleção inglesa, obviamente, a Copa do Mundo de 1966 e foi premiado como o melhor jogador daquela edição. E teve até o Ballon d'Or, é um prêmio mais recente, né? Mas o prêmio de melhor do mundo daquele ano foi para o Bob Charlton, né? E assim, um grande apaixonado pelo futebol, que depois da carreira dele continuou sendo um cara que participava ativamente das atividades, né? Ele, assim, atuou como técnico durante alguns momentos, mas nessa carreira como treinador não teve tanto sucesso, nem de perto o sucesso que teve lá como jogador de futebol, né? Eu falei que ele participou de 2 clubes pós-Manchester United nos 2 anos finais, foram o Preston North End e o Waterford United. E lá, acho que foi no Preston North End que ele também fez o papel de treinador-jogador, né? Ele dividia as 2 funções. A gente está criticando o Fernando Diniz porque ele treina Fluminense e treina a seleção brasileira na atualidade. O Bob Charlton, nos anos 70, era jogador e técnico dentro de campo, né? É impressionante o que o futebol já nos proporcionou há muito tempo atrás. Mas um jogador que marcou história, inspirou uma geração e, assim, 86 anos de idade, eu espero que ele tenha vivido uma vida muito feliz e próspera. Eu acho que próspera, acho que sem dúvida foi. Aos 86 anos, uma figura que foi importantíssima para o futebol se tornar o que é hoje, né? Se a Inglaterra tem uma Copa do Mundo para celebrar, muito se deve a ele, né? Ele foi muito importante na Copa do Mundo de 66, marcou vários gols, a atuação dele nas semifinais também, marcando acho que 2 gols, né? Contra Portugal, na vitória de 2-1, e na final, assim, ele acabou não tendo tanto destaque porque colocaram um jogador específico para marcar ele, né? Franz Beckenbauer. Imagina você colocar o zagueiro principal para marcar o meio atacante. Esse era o Bob Charlton, né? Tipo, ele tinha essa importância e o Beckenbauer anulou ele no jogo, né? Era um jogador extraordinário também, o Franz Beckenbauer. Mas
no final das contas, ele foi um jogador, como eu disse, né, uma história gigante no futebol, seja pela campeonato inglês com o Manchester United, seja para a seleção inglesa na Copa do Mundo, uma vida assim, gigante para a carreira, para a história do esporte. Que ele descanse em paz e que Deus possa confortar familiares e amigos nesse momento difícil. E é claro, confortar todos aqueles que têm ele como um dos grandes heróis do esporte. Gente, por esse